E aí, vai encarar? Hoje nós vamos falar sobre o tigre, a força do tigre e seus aspectos negativos. Convido você para uma viagem, uma reflexão sobre os poderes dos arquétipos em sua vida, os poderes dos símbolos. Vem comigo e hoje nós vamos falar sobre este arquétipo que traz uma energia rápida, mas também pode provocar um efeito, vamos dizer assim, em que potencializa sua raiva pessoal, sua irritabilidade. E nós vamos trabalhar um pouco esses aspectos. Um lado positivo do tigre é que a maioria das pessoas não entendem a sua raiva. E seria interessante elas aprenderem a trabalhar com a sua raiva, com a sua energia que produz a raiva. Não trabalhar propriamente dito com raiva, mas entender como canalizar essa energia da raiva, né, da garra. Mas Carlos, eu não sei muito bem como controlar a minha raiva. Ótimo, então isso é interessante porque você precisa aprender a canalizar a energia da raiva para atitudes positivas, diluir essa energia ao longo do dia. E para isso o tigre provoca em você talvez essa oportunidade de você diluir essa energia ao longo do dia, fazendo com que você trabalhe em vários detalhes dos seus objetivos. Por exemplo, se eu tenho uma grande meta, eu já falei aqui que os alquimistas sempre eles prezavam em dividir em etapas o grande objetivo. Tal como o arquétipo do navio, que eu explico para vocês, que é feito por partes, por módulos e depois se junta formando o grande todo. Uma grande obra, não? Um navio é uma coisa extraordinária. E qualquer objetivo da sua vida deve ser dividido em etapas também. Ou seja, você tem que ter definido aonde você quer chegar para concluir aquele objetivo. Não devemos ser pessoas que começam e não terminam. Para isso, às vezes, nós precisamos de um nível de garra maior, de empolgação, de entusiasmo, que às vezes a maioria das pessoas, os medianos, como eu digo, né, a raça mediana não tem. Eles vivem ainda usando uma energia que parece que está no limite, mas o ser humano tem muito mais energia do que pensa. Você que está me ouvindo tem muito mais energia do que você pensa. Carlos, só a ativação do tigre faz isso? Não. Outros arquétipos também fazem em doses diferentes. A águia faz também, mas talvez num nível maior. Talvez num nível, vamos dizer assim, em que ela não respeita muito o aspecto mais da confiança. Digamos que a águia não trabalha com lealdade, ela trabalha com o medo que existe na outra pessoa. Nós carregamos vários medos interiores e algumas pessoas sabem trabalhar com isso. Infelizmente, essas pessoas não entendem que o lado mais bonito, o melhor lado das pessoas é o lado da lealdade, da confiança. Você corre mais riscos, é por isso que você geralmente quer optar em causar e trabalhar com o medo. E é aí que é um ponto errado numa sociedade inferior, em que líderes trabalham com o medo, chefes trabalham com o medo das pessoas. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso. E na verdade, deveria ser, se você fizer isso, poderemos fazer acontecer isso. Que tal nós tentarmos chegar nesse grande... Porque não tem energia maior do que gerar entusiasmo dentro do seu coração. Gerar uma estrutura de força entre você. Mas a maioria das pessoas pensa erroneamente que se eu despertar isso em você, você vai crescer a tal ponto que você vai se desligar da minha empresa e vai trabalhar sozinho. E assim acontece realmente. Mas isso é bom, porque essa pessoa também gera emprego, essa pessoa tem capacidade de gerenciar um negócio e às vezes outra pessoa não tem. Isso é muito normal. Há pessoas em vários níveis, já falei que existe dentro da playlist aqui, Pirâmide de Poder, há o arquétipo do operário na base da pirâmide. E essas pessoas muitas vezes estão confortáveis como elas. Deixa eu te falar uma coisa. Você realmente acha que você vai conseguir alguma coisa sem uma energia pessoal, sem um entusiasmo, nesse marasmo,
Como diria um mestre que eu conheço nessa meleca, né? Porque a vida parece ser uma gosma para algumas pessoas. Elas vão sempre escorregando, sempre ali, né? Numa coisa de, né? Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes algumas coisas, objetivos maiores, precisa de uma determinação. Inevitavelmente você vai se irritar quando outras pessoas não fizerem, às vezes, aquilo que você tem vontade ali para que dê certo. Mas aí justamente naquele momento você usa essa energia que você está com raiva para fazer a diferença com inteligência daquilo que não deu para fazer, que aquela outra pessoa não conseguiu, às vezes pelo limite dela, atingir aquilo que você desejava. Então você faz assim, quando você ficar nervoso, você pega essa energia e você começa a jogar, então tá, você não fez sua parte, mas eu vou fazer a minha e a sua, mas de maneira inteligente, ainda provando para outra pessoa que com menos esforço você consegue fazer às vezes aquilo que a outra pessoa não entendeu. Porque quando a gente diz assim, grandes objetivos, e eu falo para vocês muito sobre a pizza e os 8 pedaços, a gente está falando de que cada parte, cada módulo que eu falei do grande navio, tem que ser feito de forma caprichada. É claro, você vai tentar sempre, da melhor maneira, optimizar a energia para fazer aquilo, para sobrar tempo num dia para fazer as 8 partes. Ter um momento de carinho, um momento de amor, um momento de garra, de trabalho, um momento de reflexão, um momento de ação propriamente dito, né? Que às vezes hoje as pessoas trabalham muito fora. Mas eu sempre trago essa teoria para vocês. Por que você não pode trabalhar um pouco para você no seu projeto pessoal? Por quê? Pare para pensar um pouco nisso. Projetos pessoais são importantes. É eles que vão te levar a algum lugar. É eles que vão fazer você realizar algum sonho na sua vida. Mas, meu querido, minha querida, é necessário garra para não desistir. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu também sou um ser humano. Eu vou ao banheiro como vocês. Eu também tenho as dificuldades de vocês. Então, a minha diferença é que eu sou um pensador. Eu sou um buscador e um pensador. Então, o que eu faço? Eu penso, às vezes, no processo, no que está acontecendo. Eu faço uma reflexão. E isso me dá um poder de administração maior, às vezes, do que outras pessoas. É por isso que dá para se montar um canal no YouTube e tocar o trabalho, mas eu sei que há momentos que você balança, você cai na gosma e se deixa escorregar pela vida, né? A lá filósofo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Vou falar, não vou falar palavrão, né? Não, isso é para medianos. Se você quer realmente ter um grande resultado, um resultado diferenciado, potencializado na sua vida, saiba, você vai precisar muito mais para atingir objetivos. É simples assim, não tem outra teoria mágica. É você trabalhar com sua energia pessoal. Se você controlar essa energia pessoal, você vai entender como canalizar a energia da raiva, deixar a tristeza de lado, porque muita gente hoje sofre e toma antiolíticos, que fala, antidepressivos, né? Elas tomam essa medicação e vou falar para você, muitas pessoas trabalham muito com o vício da tristeza e não entende que é um vício, que é um mecanismo mental que foi criado e que, como qualquer vício, é difícil de quebrar. Você cria aquela coisa, se sente seduzido por aquilo e, infelizmente, não é tão simples quanto parece. Porém, há pessoas que estão num processo que podem trabalhar mais com a raiva do que com a tristeza. Transformam, às vezes, essa tristeza numa irritabilidade que faz com que aquilo crie uma energia que, às vezes, faça ela trabalhar mais. E justamente esse retorno do cansaço faz com que ela possa ter um aspecto melhor para se viver. Então, tigre é garra, é determinação, é força de vontade, é atitude, é finalmente parar de procrastinar, de viver nessa gosma, é encaminhar sua vida na direção que você quer. E
quando começar a doer a carne, os ossos, o suor, as lágrimas, você agarra aquilo e não deixa o vento da vida te puxar para trás. Você pega e fala assim, não, eu vou agora andar para frente, mesmo que suavemente, como os passos de um tigre, né? Desenvolver o meu território, vou abrir as dimensões da minha vida. Tigre é um aspecto místico, pois ele tende a abrir as dimensões da vida que você não tinha antes. O nome disso é força, é poder, porque você às vezes não faz certas coisas porque você não tem força, você não tem poder, você não abriu essa dimensão ainda. Quando você descobre que há pessoas que trabalham com essa dimensão, e o que acontece quando aqueles que são águias, que são tigres, tentam te manipular pelo medo? E quantas vezes a pessoa vem e você está olhando por os olhos dela, calmo e tranquilo, acreditando na sua força, acreditando que tudo o que acontece com você é porque Deus quer, e que nada te toca se Deus não permitir. É simples assim. Quando Pilatos fala a Jesus, segundo o Novo Testamento, que você sabe que eu tenho o poder de tirar a sua vida? Jesus dá uma resposta muito sábia, que ali contém toda uma estrutura dos arquétipos. Todo o poder que lhe foi dado do alto. Então você respeita os superiores hierárquicos porque eles estão ali, de alguma forma, tentando exercer cada um o seu dharma de vida, seu trabalho de vida. Porém, a sedução das pessoas está em dominar as outras pelo medo, dominar pelo controle, porque às vezes a pessoa tem o medo de perder o controle. Então ela não tem às vezes uma estrutura emocional tão forte quanto a sua. Às vezes a pessoa pensa que é mais fácil ser bonita, é mais fácil ser rica, é mais fácil porque o outro é superior, e às vezes não. Às vezes ali naquele mundo não é assim com alguns atores. Eles entram naquele mundo, se vislumbram com aquelas festas multimilionárias de pessoas ricas da sociedade, e o que descobre ali? Que há muita bebida, há muita droga. E o que acontece com uma pessoa que às vezes tem seu próprio organismo? Ela experimenta um tipo de coisa aí, não se dá bem com aquilo faz mal para ela. E aí ela se torna viciada, destrói sua carreira às vezes, né? Jogadores de futebol, acontece isso. Por quê? Porque não tem uma estrutura arquetípica interna definida. E é isso que é um diferencial na vida das pessoas. A estrutura do arquétipo que carregamos dentro de nós. Cada arquétipo é um universo, cada arquétipo é um mistério a ser desenvolvido. Aqueles que abrem esses mistérios quase têm a chave dos acontecimentos futuros. É claro que quando eu falo isso é o mundo dos personagens, né? Aqui todo mundo vem e todo mundo vai embora. Mas enquanto estamos aqui, podemos desenvolver a melhor potencialidade que existe no ser humano, que não é externa, é interna. As minhas crenças interiores, a minha mudança interior, faz com que, se eu me sinta um tigre, eu me sinta um arquétipo do tigre, eu começo a ter poder de entender que não há animal neste mundo maior, não há animal mais forte, mas com um ataque mais bruto do que o tigre. Só tais pensamentos faz com que você estabeleça dentro do seu aspecto mental uma calma de força, que às vezes é muito importante para lidar com a vida. Esse é um dos aspectos mais poderosos que eu acredito do tigre. É uma mansidão atenta, que está sempre ali, desde que as coisas estejam indo na direção que elas devem ir. A partir do momento que ela não vai, você já se desperta algo em você e você tende a fazer com que os outros entendam que a pessoa, às vezes, ela tende a ser arrogante, mas ela não tem a força e nem o poder. A arrogância esconde o medo e às vezes o tigre ele vem para mostrar para a pessoa que o porquê nós estamos
às vezes desenvolvendo aquele projeto, desenvolvendo aquele método. Acho que deu para dar uma pincelada. O arquétipo sempre tem uma estrutura enorme para se falar, né? Como um grande módulo que eu expliquei para vocês, mas eu não quero ficar enjoativo, né? Quero vídeo a vídeo trabalhar muito essas ideias com vocês. Arquétipo do tigre. Qualquer um que experimenta sente logo no começo a energia, né? Mas se você não aprender a canalizar, isso tende a diluir com o tempo. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Quero que você tenha serenidade ao interpretar esses conhecimentos, muita paz e saúde, né, na sua vida, por que não? E muita garra. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om